Bom, agora 8 horas e 21 minutos, o DF no Ar de hoje vai abordar um tema que pode confundir muita gente. Educação domiciliar não é o mesmo que ensino à distância e nem uma alternativa temporária aí diante do fechamento das escolas. É ensino mesmo quando os pais escolhem não colocar os filhos na escola e assumir o papel de professores. Curioso é que, apesar disso, não existe uma lei no país que direcione ou que defina essa prática. Vou chamar a Cris Otaviano aqui com informações para a gente ao vivo. Cris, muito bom dia para você. É um tema aí que está em discussão, inclusive, no Legislativo. Nunca foi um tema tão atual, né, Porta Nova? Um bom dia para você e bom dia a você que se informa com a gente aqui no DF no Ar. Em tempos de pandemia, em que as crianças acabaram ficando confinadas em casa, coube agora aos pais cuidarem da educação dos filhos, mas como você disse, Porta Nova, o homeschooling, como é chamado, ou a escola em casa, ela é bem diferente dessa educação à distância. Na educação à distância, que é o que nós estamos praticando agora, ou pelo menos tentando praticar com os nossos filhos dentro de casa, a escola é a responsável pelo conteúdo e por todo o acompanhamento das crianças. No homeschooling, ou a educação em casa, fica isso a cargo dos pais ou de um tutor, um profissional que estes pais contratem para fazer essa educação dos filhos. A diferença é que na escola, em casa, quando os pais assumem essa autoridade, eles têm ali o controle do que acontece da educação, em que passo vai ser dada essa educação para os filhos. É um assunto polêmico que já é discutido há 25 anos aqui no Brasil, Porta Nova. Imagina que tem um projeto tramitando no Congresso Federal já há 25 anos, mas esse Congresso nunca é levado adiante. Ainda no ano de 2018, uma família de Canela, no Rio Grande do Sul, resolveu entrar no Supremo Tribunal Federal para ter o direito de educar a filha em casa. Mas por que isso? Porque a nossa Constituição Federal prevê como um direito de toda criança à educação e dever do Estado de providenciar ou de prover a educação para essa criança. Esses pais, então, ficando numa situação jurídica delicada, já que, através de denúncias do Ministério Público, eles poderiam ser acusados de negligenciar a educação dos filhos, resolveram recorrer à Suprema Corte. E a Suprema Corte definiu ainda em 2018 que esses pais eram, sim, obrigados a matricular essa criança em uma escola pública lá no Rio Grande do Sul. Em 2019, esse assunto voltou à tona, já que era um dos itens prioritários nos primeiros 100 anos de governo do presidente Jair Bolsonaro. Isso foi novamente levado à discussão, foi uma pauta que foi para 100 dias, exatamente. Foi uma pauta que foi para o Ministério da Cidadania e para o Ministério da Educação. A ministra Damares, inclusive, foi questionada a respeito do porquê, né? Ela, de alguma maneira, interferiria neste assunto. Ela disse que trata-se de um assunto de família e caberia ao Ministério dela também acompanhar essa questão. E ao Ministério da Educação, claro, estar junto disso, e foi novamente esse assunto levado ao Congresso Nacional para mais uma vez tentar, a partir do parlamento, definir as regras para isso. Na decisão do Supremo Tribunal Federal de 2018, o Supremo disse que a família precisava matricular aquela criança na escola, mas que não havia uma proibição na Constituição Federal de que isso, a partir do momento que fosse legislado, ou seja, que fossem criadas regras, não fosse possível. Então, caberia agora a cada entidade, né, administrativa criar as próprias regras para uma educação dentro de casa. A gente preparou uma reportagem a respeito disso, de uma família aqui no Distrito Federal que já pratica essa educação em casa, e a gente quer ver como que funciona isso na prática para continuar um pouquinho com essa conversa. Vamos lá. Para garantir assim, lugares seguros, né, lugares estáveis para as nossas crianças, era a opção pelo ensino domiciliar, né? Porque pensa, as crianças ficarem mudando de escola toda hora. O depoimento é de Rubiana Burg, formada em letras e dedicada a projetos sociais em países de baixa escolarização. Decidiu garantir a qualidade do aprendizado dos filhos com aulas dentro de casa. Assumiu o papel de mãe e, graças ao bacharelado, o de professora também. Antes da pandemia, veio da África para renovar o visto no Brasil e, por conta dela, ainda não pôde voltar. Decidiu, mesmo assim, manter a educação das filhas dentro de casa.
tem estudado muito, se preparado muito e tem sido maravilhoso. A gente vê assim resultados incríveis. Como eles sabem se relacionar, como a nossa conexão como família, a nossa rotina como família, como a gente ama, a gente desfruta mesmo de estar uns com os outros. E o privilégio, né, que como mãe e educadora eu tenho de vivenciar, de presenciar as etapas do desenvolvimento dos meus filhos, né? O caminho encontrado pela família Burg é um tanto quanto polêmico, mas vem ganhando força nos últimos meses por conta da interdição das escolas com risco de contágio pelo novo coronavírus. Hoje, por exemplo, o Distrito Federal tem na rede pública de ensino cerca de 460 mil alunos que se viram obrigados a se adaptarem ao ensino digital através do computador e com o apoio dos pais. Ensino domiciliar, o caso da família de Rubiana, acontece quando a família assume a responsabilidade pelo desenvolvimento pedagógico das crianças, seguindo um currículo pré-estabelecido e com vínculo direto a uma escola, com fiscalização do conteúdo e do nível de aprendizado. Já a desescolarização, que surgiu como método educacional em 1971 na Áustria, tem um aprendizado livre. As famílias escolhem o que as crianças e os jovens devem aprender através das interações sociais. No fim do mês passado, o governo do Distrito Federal apresentou um projeto de lei à Câmara Legislativa para a criação do ensino domiciliar em Brasília. Famílias seriam cadastradas junto à Secretaria de Educação e os alunos avaliados de acordo com ciclos letivos, com o mesmo grau de exigência do ensino nas escolas e com direito a certificado de conclusão de aprendizado. O projeto prevê também a criação das entidades de apoio ao ensino domiciliar, mas especialistas em educação questionam se essa seria realmente a opção mais adequada. E dentro desses questionamentos surgem algumas ponderações, como, por exemplo, se os pais teriam capacidade para gerenciar e transmitir conteúdo com qualidade para os filhos. Se não tiverem essa capacidade, se teriam condições de custear professores particulares ou se esses valores seriam pagos pelo governo do Distrito Federal. O tema já foi alvo de embates no Supremo Tribunal Federal, que no ano passado chegou a aceitar o ensino domiciliar. A Constituição de hoje ela não veda de forma absoluta o ensino domiciliar, mas ela proíbe qualquer espécie ou modelo de educação que não respeite essa solidariedade entre Estado e família na construção de uma educação de jovens, crianças e adolescentes. Além disso, Afonso Galvão, que é doutor e pesquisador em psicologia educacional, alerta para um outro risco ligado ao ensino domiciliar. Segundo ele, essas crianças cresceriam sem conhecer corretamente o sentido de coletividade, por estarem afastadas do convívio social. Na minha perspectiva, o ensino domiciliar, a não ser que ele seja obrigatório, forçado por um problema de doença, forçado por algo que seja de força maior de fato, ele é sempre um prejuízo para a criança. Deixar a criança alijada da convivência com colegas é sempre prejudicial. Os defensores da educação em casa dizem que a criança não perde a sociabilidade, já que ela continua fazendo outras atividades fora de casa também em grupo, como esportes, música, enfim. Já aqueles que são contrários a essa questão dizem que a criança ela fica vulnerável numa situação a essa, já que a gente sabe, Porta Nova, que muitas crianças acabam tendo a escola como um local ali de proteção social. É a escola que descobre situações de violência, de abuso, enfim. O assunto é polêmico e aqui no Distrito Federal, esse mês ainda, o governador Ibanez Rocha resolveu criar um projeto de lei para ser votado aqui na Câmara Legislativa, dando as regras do que seria a educação domiciliar aqui no Distrito Federal. Com a ausência de uma lei federal, caberia aos estados essa prerrogativa de criar regras próprias. Então, a gente tem aqui na Câmara Legislativa um outro projeto que já vinha há alguns anos sendo estudado a respeito da educação domiciliar e agora essa proposta trazida pelo governador Ibanez Rocha, que toma força, como a gente já disse antes, né, neste momento de pandemia. A gente, inclusive, tem uma entrevista da pessoa, do deputado distrital, que está à frente da Comissão de Educação aqui na Câmara Legislativa, falando um pouquinho a respeito destes projetos que já tramitam e já são discutidos por aqui. Vamos ouvir. Com qual objetivo foi apresentado esse projeto?
para trazer para a legalidade as mais de 200 famílias que já praticam a educação domiciliar aqui no Distrito Federal. No mundo, já é largamente praticada essa modalidade de educação. O projeto tramitou, já passou na Comissão de Educação na SESC, na Câmara Legislativa, mas recentemente o governo também mandou um projeto análogo ao nosso, onde foi apensado o nosso projeto e vai continuar a tramitação. E é interessante porque essas famílias já existem, nós queremos trazer essas famílias para a legalidade. E o projeto prevê várias normatizações, fazendo com que as famílias possam ser acompanhadas, as crianças possam ser acompanhadas, claro, para aquelas famílias que optarem por esse tipo de educação. Para exemplificar um pouco o que o deputado disse, o projeto do governador Ibanez Rocha, que foi trazido mais recentemente aqui para a Câmara Legislativa, prevê, por exemplo, que esse estudante que for fazer essa educação em casa, que ele tenha um registro na Secretaria de Educação. Esse registro, inclusive, permitiria a esse estudante ter carteirinha estudantil, garantindo assim a isonomia, o direito igual aos outros estudantes que já estudam nas redes públicas e privadas de ensino. Esse projeto também prevê que essa criança seja avaliada periodicamente, para que ela continue ali no mesmo nível de educação que as outras crianças na mesma idade que ela. E prevê também, Porta Nova, isso, que a partir dos 15 anos de idade, já adolescente, esse estudante possa ir para passar por uma outra etapa de ensino, que são os supletivos que já são oferecidos hoje nessa educação tradicional. O certo é que essas discussões devem se tornar mais aceleradas, a gente imagina, nos próximos meses, por conta da situação até dos pais. Muitos vão precisar de tirar os filhos das escolas, é uma questão preeminente financeira, é uma questão também de insegurança, a relação do ambiente escolar nesse tempo ainda de contaminação de coronavírus. O que a gente sabe é que a gente vai acompanhar todas essas discussões, audiências públicas, atentamente, e a gente quer participar também desses fóruns de conversa a respeito do tema. Porta Nova. É um tema muito importante. Eu sempre digo aqui que em época de eleição as pessoas falam que educação é o futuro do país, né? Então é bom que a gente fique atento a isso. É uma discussão muito interessante, muito rica aí, e a gente vai acompanhar com certeza. Obrigado, Cris, pelas informações ao vivo.